Hoje eu vou compartilhar com vocês, então, lá no livro de Neemias, se vocês puderem abrir as suas Bíblias aí comigo, capítulo 8, versículos 1 a 12. E eu quero chamar vocês a pensarmos sobre a seguinte ideia: impactados pela palavra de Deus. Neemias, capítulo 8, a partir do verso 1, ele diz assim: em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu com um só propósito na praça em frente da Porta das Águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha dado a Israel. Assim, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade constituída de homens e mulheres e de todas as crianças com idade suficiente para entender. Ficou de frente para a praça, junto à Porta das Águas, desde o amanhecer até o meio-dia, e leu em voz alta para todos que podiam entender. Todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em pé sobre uma plataforma de madeira feita para a ocasião. À sua direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. À sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras estava sobre a plataforma à vista de todo o povo. Quando o viram abrir o livro da lei, todos se levantaram. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo disse: Amém, Amém, com as mãos erguidas. Depois prostraram-se com o rosto no chão e adoraram o Senhor. Em seguida, os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maséias, Quelita, Azarias, Josadaque, Hanã e Pelaías instruíram o povo acerca da lei, e todos permaneceram em seus lugares. Liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. Então o governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras e os levitas que instruíam o povo disseram: não se lamentem, nem chorem num dia como este. Hoje é um dia consagrado ao Senhor seu Deus, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias prosseguiu: vão e comemorem com um banquete de comidas saborosas e bebidas doces, e repartam o alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Este é um dia consagrado ao Senhor. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é sua força. Os levitas também acalmaram o povo, dizendo: aquietem-se, não fiquem tristes. Hoje é um dia santo. Então o povo saiu para comer e beber numa refeição festiva, para repartir o alimento e celebrar com grande alegria, pois tinham ouvido e entendido as palavras de Deus. Até aqui. Meus irmãos, o povo de Israel, nesse tempo aqui de Neemias, eles haviam regressado do cativeiro na Babilônia, onde haviam passado 70 anos. Agora eles já haviam retornado para sua terra, os muros da cidade foram reconstruídos, e havia entre eles
um grande senso de restauração de identidade. Eles haviam saído dali há muito tempo, e muito do que eles foram como povo de Deus havia de alguma maneira ficado esquecido, ficado de lado. Mas agora eles estavam nesse movimento de restauração e eles quiseram resgatar uma das tradições há muito esquecida, que era a leitura pública da lei. Quando que isso começa? A primeira vez que esta leitura aconteceu está lá em Êxodo capítulo 24, versículo 7. E foi Moisés quem pegou o livro da aliança e leu em voz alta para o povo. Primeira vez que a leitura pública da lei se deu foi com Moisés fazendo isso, quando eles estavam ali firmando a aliança com o Senhor. Posteriormente, o Senhor ordenou por meio da lei de Moisés que esta leitura, isso está lá em Deuteronômio 31, do verso 10 ao verso 13, que essa leitura pública da lei, ela fosse feita ao final de cada 7 anos, exatamente para quê? Para que as novas gerações conhecessem também a lei de Deus e isso não ficasse de alguma maneira esquecido por ele. Mas, se você olhar novamente para Neemias, no capítulo 8, versículo 17, esta leitura se dava durante o período da festa das cabanas. Mas, em Neemias 8,17, nós vamos encontrar ali a referência de que, no final desse verso, de que, na verdade, este hábito havia sido abandonado desde os tempos de Josué. Então, há muito tempo, essa leitura pública estava esquecida. E talvez não, eu penso que certamente isso nos ajude a entender os descaminhos pelo qual o povo de Deus andou. Porque desconheciam essencialmente, o povo desconhecia essencialmente a lei de Deus. Um lampejo de esperança aconteceu lá no reinado de Josias. Segundo o livro dos Reis, 23, versículos 1 e 2, você vê isso. O que Josias faz? Ele exatamente promove a leitura da lei para o povo, de maneira que aquilo pudesse ser resgatado. Um livro que havia ficado esquecido por muito tempo, mas agora Jeremias faz isso. Pois bem, mas nesse tempo então de Neemias, que é o capítulo 8 que nós estamos tratando aqui, o povo se reuniu para enfatizar a importância da palavra de Deus e para renovar o seu compromisso com ela. O povo se reúne com esta finalidade. Você vê aí, a partir do verso 1, que eles pedem que Esdras traga o livro da lei. O povo tinha passado 70 anos cativo. Esdras já estava ali em Jerusalém há uns 13 anos. E ele, como um sacerdote, como escriba, ele foi um guardador, por assim dizer, desse livro. Ele zelou por esse livro. Mas quando ele volta para Jerusalém, e também na época do cativeiro, começam a surgir ali as sinagogas, mas a leitura da lei acabou ficando muito restrita a homens instruídos.
Àqueles que estavam familiarizados com a dinâmica do templo, da sinagoga, mas nesse momento o que eles estavam para fazer era exatamente tornar esse conteúdo conhecido de todos. Eles se reúnem então num local público, verso 2, estavam presentes ali homens, mulheres e crianças em idade para entender. Eu quero chamar a sua atenção para essa expressão, crianças com idade para entender. Esta cena narrada aqui então, me coloca pensativo acerca de quão cedo nós devemos começar a expor as nossas crianças à instrução do Senhor, em equivalência com a instrução dada aos adultos. É algo que nós precisamos pensar. Precisamos refletir. Porque quando nós olhamos para essa passagem, o que ele está dizendo é o seguinte: se tem idade para entender, precisa entender. E tem que receber essa instrução. Eu sempre questiono, porque às vezes nós temos a impressão de que crianças não estão muito prontas. Mas eu acho muito interessante perceber que as nossas crianças estão tendo contato no sistema escolar com filosofia, com ciências. Por que não compreender a instrução do Senhor? Então é algo que nós precisamos observar. Se tem idade para compreender, precisam compreender e devem ser expostas a essa instrução. O texto continua dizendo que Esdras leu o livro desde o amanhecer até o meio-dia. E você vê aí no versículo 3, dizendo que todo o povo ouviu com atenção. A atitude do povo foi um diferencial aqui. Porque um dos descuidos que talvez sejam mais comuns no nosso tempo é ouvir a palavra de Deus com ouvidos desligados. Você entende isso, né? Ouço, mas não. Eu estou recebendo a frequência que é interpretada aqui pelo meu ouvido como um som, mas não necessariamente eu estou acolhendo aquilo. E ouvir a palavra de Deus com ouvidos desligados torna uma pessoa imune aos efeitos espirituais que a palavra de Deus produz. Por isso o Senhor Jesus usa aquela expressão tantas vezes lá no livro do Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvir com ouvidos desligados torna alguém imune aos efeitos espirituais da palavra de Deus. Mas o povo ali estava com sede real de conhecer e entender o que Deus tinha revelado a eles. Um desejo sincero para isso. Nós conseguimos perceber pela própria atitude que tiveram, e se vê isso no versículo de número 5, quando o livro foi aberto, a gente vê que quando o livro foi aberto, todos se levantaram. Uma profunda reverência acerca daquilo que estava para ser feito ali, ao Senhor da palavra,
Esdras, ele louva ao Senhor antes de fazer sua leitura, ele ora e o povo diz amém, amém. Eles estavam com as mãos erguidas, depois eles se prostraram com o rosto no chão e adoraram o Senhor. Vejam vocês, tudo isso antes mesmo do livro ser lido. Eles já estavam ali com o coração aberto para ouvir Deus falar. Como quem diz assim: Senhor, fala porque nós estamos ouvindo e nós queremos aprender. A atitude deles ali foi um diferencial tremendo. A gente vê nessa passagem também que Esdras tinha uma equipe que o assessorava nessa tarefa de instruir o povo acerca da lei de Deus. Lá no versículo 4, se você contar aí, você vai ver que ele tinha junto de si 13 homens, eram 14 com ele, por assim dizer, para ajudá-lo na leitura durante aquele grande período de tempo. E eles puderam ali assessorá-lo nessa situação. Homens que, pelo fato de terem os seus nomes registrados aqui, possivelmente eram reconhecidos como autoridades em questões da lei de Deus, possivelmente escribas e sacerdotes, como Esdras era também ali. E além destes, nos versículos 7 e 8, ele tinha também aqueles, possivelmente levitas, que estavam espalhados no meio do povo para ajudar o povo a compreender aquilo que era lido. E eu gosto da maneira como ele fala a respeito disso, porque o que ele diz é: a passagem era lida, explicada com clareza, para que o significado do que foi lido fosse compreendido, e ainda aquelas pessoas ajudavam os outros, o povo, a entender cada passagem. Isso deveria ser o alvo de qualquer um que instrui sobre a palavra de Deus. Pregadores, professores de EBD, discipuladores, evangelistas e afim. Todos os que instruem a palavra de Deus deveriam ter esse propósito também. Eu gosto de ler a respeito disso aqui, porque parece-me ser uma das primeiras experiências de exposição bíblica que a gente encontra na vivência do povo de Deus. Então, Esdras e sua equipe apresentou a palavra de Deus de maneira completa e clara ao coração de um povo que queria ouvir Deus falar. Só tem como sair coisa boa disso. Só tem como dar bom resultado a partir disso. Esdras não usou de nenhum subterfúgio para comunicar a palavra de Deus. Nenhuma estratégia de manipulação psicológica. Ele tão somente apresentou a lei de Deus ao povo. Tem uma frase muito interessante de Charles Spurgeon, que ele disse assim, preste atenção que essa frase é muito interessante. O evangelho é como um leão enjaulado. Não precisamos defendê-lo. Ele é um leão. Só precisamos deixar que ele saia da jaula. O que Esdras fez naquele dia não foi um argumento retórico elaborado em favor da lei de Deus, da palavra de Deus. Ele sabia que o que era necessário era abrir aquela jaula de modo que o leão saísse, e o poder de Deus foi solto no meio do povo naquele dia. O próprio poder do Senhor, do seu Espírito, que convence
foi liberado no meio do povo naquele dia. O impacto era tão grande. Se você olhar para o versículo 7, o finalzinho do versículo 7, ele vai dizer o seguinte, que todo o povo permaneceu em seus lugares. Ninguém arredava o pé. Como quem pensa assim, se eu sair eu perco algo especial aqui. Eu perco. E quando o povo ouviu e entendeu as palavras do Senhor, um avivamento aconteceu ali. Um avivamento começou ali. Diz o versículo 9 que todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. Choravam ao perceber o quão distante estavam da obediência àquelas palavras. E a lei de Deus, a palavra de Deus, estava atingindo o seu alvo. Olha 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, por favor, que exatamente Paulo vai dizer que esta palavra, essa escritura inspirada por Deus, ela é útil para, vejam, nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. À medida que a lei era lida para o povo, então, esse processo estava acontecendo nas mentes e nos corações. Por isso choravam. Porque ser corrigido, às vezes, dói. Ser corrigido, às vezes, dói. As lágrimas do povo mostravam que eles estavam nesse processo. E então, voltando para Neemias, capítulo 8, versos 9 a 11, Neemias, Esdras e os levitas instruíam o povo e os consolavam, dizendo: não se lamentem nem chorem num dia como este. Hoje é um dia consagrado ao Senhor seu Deus. Apesar da constatação de seus pecados, o povo foi encorajado a nutrir sentimentos de alegria e de gratidão. Que bom que estamos sendo corrigidos pelo Senhor. E aí a gente percebe que a convicção do pecado não pode ser maior do que o entendimento de que Deus está realizando uma obra boa e santa na nossa vida. Todas as vezes que eu preciso lidar com alguém que se conscientizou de um pecado, eu tenho por hábito dizer para essa pessoa, assim, olha, você precisa louvar a Deus por isso. Porque só se conscientiza de pecado aquele em quem o Espírito de Deus habita e está trabalhando. Só. Então alegre-se, porque o Espírito do Senhor está trabalhando em você e possibilitando isso. E há uma obra do Senhor em curso na sua vida. Neemias os encorajou a se alegrarem e comemorarem com comidas e bebidas saborosas, compartilhando com quem não tivesse preparado algo, de modo que ninguém deixasse de celebrar. E a razão desta alegria, qual era? Ele diz no final do verso 10, a alegria do Senhor é sua força. Alegramo-nos por isso, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Através do nosso relacionamento com Deus, essa alegria flui.
Ao contrário do que alguns pensam, a vida piedosa é leve, alegre, pacífica. Neemias estava dizendo: alegre-se assim no Senhor. E os levitas também ajudavam a consolá-los, dizendo: não fiquem tristes, é um dia santo este. Então o povo saiu a celebrar com grande alegria, pois tinham ouvido e entendido as palavras de Deus. Entender a palavra de Deus impacta o nosso coração, nos confronta, mas resgata a nossa identidade e nos envolve numa doce sensação de alegria, porque há uma obra do Senhor na nossa vida. Porque há uma obra do Senhor na nossa vida. Deixe-me fazer algumas aplicações aqui desta passagem, para que nós possamos refletir e sair com isso nos nossos corações aqui hoje. A pergunta que esse texto nos gera é esta: será que temos um verdadeiro desejo de ouvir a palavra de Deus? Essa é uma pergunta daquelas de autoconfrontação. Será que temos um verdadeiro desejo de ouvir a palavra de Deus? Deus falar com a gente? Como nós vimos nesse texto, o povo pediu para ser instruído. Eles pediram que aquele livro, Esdras, trouxesse o livro e os instruísse. Certamente, eles não estavam satisfeitos com a condição espiritual na qual se encontravam e queriam avançar para níveis mais elevados e percebiam que eles precisavam conhecer mais da vontade de Deus. Eles também ouviram atentamente, com o coração aberto, sedentos, querendo ouvir a voz de Deus. Toda a atitude deles demonstrava o sentimento de reverência pela palavra de Deus. Lembrem-se, né? Quando o livro foi aberto, todos se colocaram de pé. Oraram com as mãos erguidas, depois adoraram com o rosto no chão. Tudo isso antes de ouvir ainda o que Deus tinha a lhes dizer. Eu não estou dizendo com isso que nós temos hoje que repetir os mesmos gestos. Há igrejas que têm a prática de, antes de fazer uma leitura bíblica, todos ficam de pé. Mas olha, isso tem muito mais a ver com o nosso coração do que com o nosso corpo. Eu não estou dizendo que a gente tem que usar essa mesma prática. Não estou dizendo que nós temos que adorar com o rosto no chão, de maneira alguma. Mas pensem comigo. O que significa quando alguém é indiferente aos momentos de culto? Não abre a sua boca para um louvor? É incapaz de dizer um amém? Apático? Ou quando alguém fica entretido no celular durante o culto, e não é o aplicativo da Bíblia, é porque de alguma maneira algo ali chamou sua atenção, ou levanta-se para qualquer trivialidade durante o culto.
Eu não creio que eu possa dizer a alguém que é porque esta pessoa não tem desejo de ouvir a palavra. Eu não creio que eu possa fazer essa afirmação. Mas você mesmo precisa avaliar se não tem se tornado imune aos efeitos espirituais da palavra de Deus por agir com indiferença. Isso é uma avaliação muito pessoal, mas que precisa ser feita. E se for o caso, corrija. Porque Deus quer trabalhar, sim, na vida de cada um de nós. Mas nós não podemos nos tornar imunes a isso. E eu recomendo a vocês, até que tenham seus filhos pequenos, não distraia os seus filhos, tornando-os alheio ao culto. Atente para a maneira como você fará isso. Porque os seus ouvidos precisam se familiarizar com a instrução do Senhor. A segunda aplicação que faço dessa passagem é que sermos corrigidos pela palavra de Deus realmente dói. Realmente dói. Nos leva a experimentar uma certa tristeza, ser corrigido. Mas é uma tristeza segundo Deus, para que por meio dessa tristeza nós possamos experimentar a verdadeira alegria. Nós estamos estudando aqui na nossa escola bíblica a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, e vocês já devem estar percebendo e perceberão na medida em que nós avançarmos nesses estudos, que foi uma carta dura. Paulo, ele tocou em pontos sensíveis quando escreveu esta carta. Mas quando ele escreveu a sua segunda carta, veja o que ele disse, lá no 2 Coríntios capítulo 7. Paulo vai mencionar exatamente o que ele tinha escrevido anteriormente. Capítulo 7, versículos 8 a 11. Veja o que ele diz sobre o que escreveu. Não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora, a princípio, tenha lamentado a dor que ela lhes causou, ainda que por algum tempo. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo. Portanto, não lhes causamos mal algum, porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Vejam o que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês. Trouxe dedicação, defesa de suas ações, indignação, temor, desejo de me ver, zelo e prontidão em punir a injustiça. Vocês mostraram que fizeram todo o necessário para corrigir a situação. Então Paulo está dizendo, olha, aquela primeira carta causou tristeza em vocês? Sim, eu sinto muito que tenha causado essa tristeza. Mas essa tristeza produziu resultado na vida de vocês. Transformou a conduta de vocês. O povo lá em Esdras sentiu essa tristeza ao ouvir a leitura da lei. Mas o que essa tristeza fez com eles? Levou este povo a uma mudança de coração e de vida. Não evite estas dores ou estas tristezas. Pelo contrário, alegre-se
porque Deus está trabalhando em sua vida, corrigindo o que está errado, como a gente viu lá, que Paulo diz que as Escrituras fazem, aparando as arestas, moldando o seu caráter, melhorando a têmpera da sua vida, de modo a te tornar mais resistente, mais sábio, mais preparado, apto para toda boa obra. Não evite. A tristeza, segundo Deus, cura e liberta, aproxima de Deus e abre espaço em nossa vida para a alegria verdadeira. Por terem sido entristecidos segundo Deus, o povo agora estava sendo encorajado a comemorar e celebrar em honra a Deus. Da comunhão restaurada com Deus, flui alegria para a nossa vida. Então, todas as vezes que você perceber-se corrigido, não fuja, não lamente, mas experimente o que Deus está fazendo na sua vida. E, finalmente, o povo foi encorajado a celebrar porque a palavra de Deus produziu vida onde a morte estava prosperando. Eles percebiam-se naquele processo tão ruim. Mas a palavra de Deus produziu vida e eles foram encorajados então a celebrar. Eles foram restaurados à sua verdadeira identidade de povo de Deus. Embora seja bom sentir tristeza sobre a ação do Espírito Santo nos convencendo do nosso pecado, nós nunca podemos nos esquecer. Paulo, quando escreveu aos Romanos, lá no capítulo 6, 23, ele frisou isso, para que nunca nós nos esquecêssemos. Ele lembrou, o salário do pecado é a morte. Isso causa tristeza, não causa? Mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ainda que a gente sinta tristeza, não é essa tristeza que vai dominar a nossa vida, quando a gente percebe o nosso pecado. Mas é o fato de que em Cristo Jesus nós somos resgatados, salvos do pecado. Quando alguém dá ouvidos à palavra do Senhor, se convence de seu pecado e arrependido volta-se para Jesus com fé, a sua dívida é cancelada. O fardo da culpa é retirado de sobre os seus ombros e agora sim ele pode se alegrar em Cristo. Porque a palavra de Deus produziu vida onde a morte estava prosperando. Jesus Cristo, ele promove a transformação do coração de um modo que nem aquele povo experimentou. Ele muda o íntimo de uma maneira que aquele povo não conheceu. Ele produz vida mesmo num coração que esteja se perdendo distante da vontade de Deus. Se você já experimentou isso, alegre-se, celebre isso, seja grato ao Senhor por isso. Se você ainda não experimentou, esta alegria está disponível para você. Creia no Senhor Jesus e permita que Ele produza vida na sua vida também, seja impactado por aquele que é a encarnação da palavra. Fechem seus olhos comigo e vamos orar.